Esse vídeo vai falar dos barramentos I2C e SPI. Por que a gente está falando desses barramentos específicos? É porque eles são muito utilizados em sistemas embarcados, ok? Então, junto com outros barramentos, tipo OneWire, eles são muito utilizados, tá? E aí a gente vai focar nesses dois. Eles são muito utilizados para sensores digitais, ok? Então, sensor de controle de temperatura, sensor de umidade, sensor de LCD, comunicação, etc, tá? Então, eles são muito utilizados para pegar dados analógicos, tá? E aí eles retornam um dado digital para a gente. Então, eles associam um sinal analógico, tipo temperatura, pressão, o que for, em valores, que aí eles têm uma certa precisão, ok? Essa precisão vai definir níveis, ok? Então, por exemplo, a gente vai ter um sensor de precisão de 10 bits. Então, ele tem a faixa de operação, vamos dizer, um sensor de temperatura de menos 5 a 100 graus, e ele vai dividir isso aqui, né, em níveis. Quantos níveis? 10 bits. O que significa 10 bits? 2 elevado a 10 níveis diferentes. Então, esse é um sensor que tem uma certa precisão. A gente pode ter um sensor de 5 bits. Então, existem 2 elevado a 5 níveis diferentes nessa faixa de operação. Então, é importante a gente saber isso daqui dos nossos sensores, tá? E aí, uma vez recebido isso, ele vai transmitir os seus 10 bits, ou 5 bits, ou o que for, né, em forma digital para o seu microcontrolador. Vamos ver a primeira interface. A primeira é a SPI, que é o Serial Parallel Interface. Então, é uma interface serial em que a gente tem, né, algumas linhas, tá? A gente tem um clock, então o clock é síncrono, ok? Gerado pelo mestre. Tem uma arbitragem centralizada, é o mestre que faz isso, tipicamente esse cara aqui, né? Vai ser o nosso microcontrolador, tá? E aí a gente tem os sinais, né? Um sinal de entrada, um de saída e o controle de barramento, ok? Então aqui, vamos passar para o próximo slide que ele vai detalhar os sinais, tá? SCLK, que é o clock, MOSI, Master Output, Slave Input, MISO, Master Input, Slave Output. E depois a gente tem o Slave Select, ok? Então, reparem, os dados saem dessa linha MOSI e você recebe dados, o microcontrolador recebe no MISO, ok? É meio curioso, né, a gente usar uma linha só para dados, para um sentido, e a gente ter várias linhas para controle dos escalos, ok? No Arduino é interessante também, porque a gente tem o pino MOSI, o pino MISO, isso aqui é programado, e aqui a gente usa pinos de entrada, então aqui você usa, por exemplo, D1, aqui você usa D2, aqui você usa D3 tal, e aí a gente usa pinos de propósito geral, tá? Para servir como o Slave Select, especificamente para o Arduino, para outros pode ser diferente. Então a gente tem essa característica, né? Slave Select, a gente sabe que o escravo ele está ativo se o sinal estiver em baixa. Então, se o sinal estiver em 0, acontece o escravo está selecionado, ok? Então, a gente tem a linha de Slave Select, então tem o clock, e a gente acompanha, né, o Slave Select. Quando ele está embaixo, aí a gente começa a fazer os dados, ok? E aí a gente tem alguns aspectos aqui, igual tá falando aqui, né, no texto da figura, né? O modo do SPI vai definir se a gente vai usar borda de subida ou borda de descida para começar a definir o início da transmissão de dados, ok? Então, esse é o SPI. O SPI, ele
tem maior velocidade do que o próximo que a gente vai ver, que é o I2C, ok? O I2C é um outro barramento serial em que a gente só tem duas linhas, SDL e SCL. SDL para dados, SCL para clock, ok? Então reparem que diferente do SPI, que tem uma linha para cada sentido, né? É full duplex, o I2C é half duplex. E aí a gente tem essas duas linhas que conectam vários dispositivos, um mestre e vários escravos. Como que a gente sabe, então, quem que vai comunicar? Cada dispositivo vai ter um endereço, ok? E quando a gente quer comunicar com um certo dispositivo, a gente utiliza um endereço. Então, quando a gente usa dispositivos I2C, a gente vê lá, por exemplo, que o fabricante coloca um endereço padrão para o sensor. E aí a gente vai ler aquele endereço padrão, ok? Lógico, né, se a gente tiver vários sensores, muito provavelmente a gente vai ter que ter uma forma também, né, para reprogramar esse endereço. E aí, né, os endereços tipicamente têm 7 bits. Então a gente vai enviar um endereço, tá? Com 7 ou 10 bits. E o curioso é que o bit 8, se ele for 0 ou 1, ele vai definir se é leitura ou escrita. Ok? Aí aqui a gente tem um exemplo de comunicação. Então, endereço, 7 bits. Aí a gente tem o bit de leitura ou escrita. Vejam que o R está sem chapéuzinho, o W está em chapéu, então significa que o read é 1, write é 0. Ok? E aí tem o clock rodando e a gente identifica quando acontece o início de uma transmissão e o fim de transmissão, igual está aqui, ó. SCL em alto, tá? SDA indica se é início ou fim. Então a gente tem uma coincidência aqui, tá? Que vai falar se é início ou fim de transmissão. Então reparem, SCL alto, SDA em alto, início. SCL em alto, SDA de baixo para alto. Então estou vendo aqui a borda, né? Faltou aqui falar que é a borda de subida ou de descida. Então aqui a gente identifica início e final de transmissão. Aí depois a gente sincroniza, né, para os bits, ok? Perfeito. E aí a gente pode estruturar dessa forma aqui, tá? Em que nós temos uma estrutura que é essa daqui, né? Então a gente tem um bit para marcar início de transmissão, bit para marcar final. Temos um endereço e aí a gente tem um bit, né, de leitura ou escrita. A gente pode ter vários bytes de leitura ou escrita, tá? E aqui a gente fala leitura e escrita pensando que a gente tem o microcontrolador e o sensor. Então, read vai ser ler do sensor, write vai ser escrever no sensor, tá? Então tem meio que essa nomenclatura, né? Essa convenção, por ser um sistema master-slave. Aqui a gente tem, né? Então aqui é um write, aqui é um read de um dado só, e aí a gente pode ter várias operações seguidas, né? Com o mesmo, pelo mesmo dispositivo. Então a gente tem os starts, uma operação, não tem o pause, tá? Tem outro start, já começa a outra e tem o pause. Então a gente falou do SPI do I2C, né? E nós temos outros também, tá? Então eu só vou citar mais um, que é o Fieldbus, tá? O Fieldbus, ele é muito popular quando a gente fala de sistemas embarcados, porque ele é um barramento para controle e automação, ok? Então é muito utilizado em fábricas. E então ele tem algumas formas de conexão, né? Então, por exemplo, tem o padrão H1, que é baseado no par trançado, e o HSE, que utiliza cabos do tipo Ethernet, ok? E aí o Fieldbus é um barramento que pode ter uma grande distância entre o dispositivo e o seu controlador, tá? E aí ele faz a comunicação de dispositivos em uma indústria.